Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Tarim. Olha, hoje eu vou dar continuidade aos 365 códigos para o sucesso, tá? Como que funciona? O livro, ele não foi lançado ainda, como eu já disse, ele vai ser lançado em junho, tá? Mas por que que você está falando os códigos e está trabalhando em cima do livro aqui no Instagram, YouTube, TikTok, etc? Por quê? Isso faz parte da correção, tá? Como que ele funciona? Ele tem 7 códigos por semana. Então, nesse vídeo, eu vou falar o que significa a semana e vou falar os 7 códigos da semana. Obviamente que isso depois vai ser picotado e jogado nas redes, tá? E se você perceber que você está assistindo, por exemplo, num Shorts ou num Reels, ou de repente lá no TikTok, para você assistir essas 7 aulas completas, então você vai lá no YouTube que tá lá, tá? 7 aulas não, 7 códigos completos, beleza? Bom, a primeira semana eu já falei do código zero, tá? O código zero é um dos códigos mais importantes porque ele está nos 4 livros, né? Então, é a decisão já refletida. É quando você já tem consciência, você já se fez um neurotenaz, uma pessoa pronta para evoluir e já tem a consciência, que é a decisão já refletida, de que você não volta atrás mais em determinadas decisões para sua evolução. Esse código está explicado, se eu não me engano, num vídeo mais, né, para trás, você pode pesquisar depois e achar ele, tá? Então, a decisão já refletida. Esse é o código zero. Daqui nós vamos falar do código um até o 7, ok? Bom, vamos lá. Eu resumi, porque o código do um até o 7 vai até a página 70, se eu não me engano. Começa na página 17. Bom, deixa eu. Na realidade, começa na página 25 e vai até a página 70 e 78. Não, 76, tá? Ou seja, 25 a 70, quase 50 páginas. Aqui está ensinando você a realmente a uma evolução, né? Qual que é o objetivo da evolução do ser humano? É crescer, avançar, é olhar para frente. E isso cientificamente é comprovado. Claro que no livro eu ensino a metodologia corpo, alma e espírito, porque nós falamos de neuroteologia, tá? Então, o que é corpo? Corpo, cérebro, o que é isso, né? Nós temos várias funções importantes, como por exemplo, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, só para você entender em relação ao cérebro, o que é a função dele, tá? E isso a ciência, ela meio que decreta o cérebro como sendo você, e não é, tá? Então, por exemplo, o córtex, que é a parte frontal aqui, julga, avalia, decide, compara o melhor caminho e sustenta o esforço, tá? Então, a alma se utiliza do córtex para que ela possa decidir, tá? Então, não é o cérebro que julga, avalia e decide. Aqui, ele é a ferramenta para isso. O hipocampo detecta o que é novo, então ele faz uma comparação do que é antigo e que é novo, compara o passado, registra o contexto, ele que registra no subconsciente, linguagem científica. Nós chamamos de espírito, corpo, alma e espírito. É o espírito que armazena todas as informações. Tudo isso está no livro. Registra o contexto, sustenta a adaptação. Então, o hipocampo praticamente ele trabalha junto com o córtex. Ele faz parte do consciente da alma. Então, a alma ali está decidindo o tempo todo e grava a experiência no espírito. Quando isso começa a se tornar hábito, ele joga para o gânglios de base. Aí, o gânglios de base trabalha junto com a mente. Então, aí tem um texto aqui, ó. Se ainda há esforço, ou seja, consciência, né? Se há julgamento, se ainda há comparação entre velho e novo, então isso não é mente automática. Isso ainda não é mente. Isso é consciência ativa. E consciência ativa envolve córtex e hipocampo trabalhando juntos. A mente, detalhe, a mente é o conjunto de componentes automatizados que o cérebro executa sem esforço consciente. A mente, ela já tem aquilo como sendo hábito. Então ela usa o gânglio de base. Córtex e o hipocampo faz o primeiro trabalho braçal, forte, difícil, né? Consciente, alma decidindo, alma, o hipocampo ele analisa o que é novo, o que é velho, ele compara, enfim, tudo isso faz parte da neuroplasticidade, da neurogênese. É no hipocampo que se cria novos neurônios. Neurogênese é a criação de novos neurônios. Tudo isso é uma prova científica de que quando a gente fala de 365 hábitos para o sucesso, a gente está falando de uma mudança possível, de uma transformação real e que o cérebro dá suporte. Agora, não é o cérebro que é você. Quando a gente fala assim, ó,
O córtex julga, avalia, decide, o hipocampo detecta o que é novo e etc. Dá a entender, como a ciência, né, ela deixa claro, que o cérebro é a pessoa, é o ser. Não é, tá? Não faria sentido o cérebro ser o ser, ele só é a ferramenta. Sem o cérebro, a alma não consegue materializar-se nesse mundo. A alma, ela só vai se materializar aqui se houver cérebro, corpo. Sem cérebro e corpo, a alma não se materializa. Agora, se você não quer, no caso, se esforçar, não quer mudar, se você não quer se transformar pela renovação da sua mente, como por exemplo diz o livro sagrado, né, já trazendo um pouco para o lado da neuroteologia, se você não quer renovar a sua vida pelo esforço da sua mente ou pela transformação da sua mente, que é o esforço do córtex e do hipocampo, então você vai viver no automático, você vai viver de gânglios de base. Todos os neurônios que já conversam, que já fazem aquilo e que já sabem o caminho, eles vão continuar fazendo e você não vai evoluir. Não vai aproveitar a neurogênese, você não vai gerar neuroplasticidade e aí, enfim, não tem alma, né, decidindo, se esforçando, querendo algo. Existe somente um vou levando a vida. Tem uma passagem que eu gosto muito que fala assim, ó: "Fazei", isso está lá em Filipenses 2,14, "fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis". O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que está sempre pensando, ou melhor, ela tem muitos hábitos bons, hábitos que fazem dela um ser precioso, uma pessoa que não é irrepreensível e mais, tá? É inculpável, como fala aqui, ó, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Olha que interessante, né? Então imagina você se tornar inculpável. Imagina você se tornar irrepreensível. Coisa mais maravilhosa que tem é você acordar sem culpa, é você acordar como sendo um ser aprovado. Por quê? Porque a sua mente fala isso toda hora, né? A sua mente cria bons hábitos, a sua mente se alimenta já bem, a sua mente se esforça. E para você, detalhe, tá? Para você entender, essa neurogênese que o cérebro gera no hipocampo e cria novas rotinas, quer dizer, as rotinas você cria, mas ele sustenta essas novas rotinas e depois ele faz isso se tornar algo meio que fixo no gânglio. Tudo isso, tá, vai depender do seu esforço. Isso gera a neuroplasticidade. Se você pensa que isso vai ser fácil, não vai ser. Por quê? Porque você tem que ter renúncias, você tem que ter, decisões difíceis, né. Imagina uma notícia, essa notícia, 2 pessoas estão ouvindo, então a primeira pessoa que está ouvindo, ela acha aquilo maravilhoso e ela se alegra. A segunda pessoa que está ouvindo a mesma notícia pode não se agradar daquela notícia, aquilo pode não ser bom para ela, mesmo sendo bom para o outro, então ela se entristece. São 2 pessoas ouvindo uma notícia, mas quem julga a notícia como sendo boa ou ruim? O ser, não é o cérebro, é o ser. E naquele momento nasce hormônios de alegria, hormônios de tristeza. Quem que é a pessoa, ou melhor, da onde nasce a materialização de algumas ativações no cérebro ou de algumas secreções de hormônios? É na alma. É a alma que inicia ou que encadeia tudo. Isso a ciência não fala. Por quê? Porque ela não reconhece o metafísico, o imaterial, o abstrato, ela não reconhece. Isso já expliquei e até explico nos livros. Isso nasceu lá da separação da teologia e da ciência. A teologia foi a mãe de todas as ciências, mas hoje a ciência quer andar sozinha. Mas ela não pode assumir que existe um ser. E aqui, nós, obviamente, como trabalhamos com a neuroteologia, nós precisamos falar do ser, aonde nasce tudo. Nasce na alma. Tá certo? Então vamos lá para a primeira semana. A primeira semana do livro 365 Códigos para o Sucesso. Bom, a primeira semana é o início do despertar. Eu vou ler o resumo, tá? Como eu falei, são 50 páginas praticamente a primeira semana, tá? Então é conteúdo, conteúdo para quem realmente quer mudar. Mas eu vou ler o resuminho. A primeira semana é o início do despertar. Sair do modo passageiro, porque é a primeira semana. Sair do modo passageiro e assumir o comando da própria vida, ou seja, ser o protagonista. O capítulo estabelece a base da transformação interna. Perceber que os pensamentos automáticos, hábitos repetitivos ou emoções não nomeadas têm conduzido escolhas. Então, nós somos seres emotivos, nós precisamos saber
por que que eu estou sentindo essa emoção. Você precisa nomear cada emoção, você precisa saber por que que ela nasceu e como que ela pode ser reduzida ou eliminada, porque somos seres que precisamos da emoção. Por que que existe? Porque é necessário, tá? É necessário, isso nos faz humano. Mas enfim, então a primeira semana é uma reorientação, ponto, tá? Começar certo, com propósito e precisão. Encarar a realidade sem desculpas, né? Ou seja, fazer com que você venha pensar e ter norte, ter direção, ok? E o primeiro código, qual que é dessa primeira semana? Já que essa primeira semana é o início do livro, né? Então eu preciso já primeiro dar um pontapé, já conseguir dar o primeiro passo já assertivo. Então, código um, consciência de início. O código 1 é interessante por quê? Porque as pessoas elas querem mudar e quando vem o desejo de mudança e ela sabe que ela precisa agir, então ela aí já inicia como, sendo a pessoa que passa a ter iniciativa. "Ah, estou mudando de vida agora, então eu preciso ter iniciativa, eu não posso parar". Mas o código 1, ele fala da iniciativa, porém ele fala o seguinte, que o princípio de começar tem que ser do jeito certo, não apenas começar. A ideia de transformar essa iniciativa em ação estratégica não é somente tornar a iniciativa em uma ação, né, de uma pessoa que faz, não, mas de forma estratégica. É como jogar xadrez. Você vai mudar uma pedra, você não pode só mudar uma pedra pensando na prevenção, ou pensando, por exemplo, de não ser atacado, né? Ou de colocar a peça num lugar seguro. Não, você tem que já pensar numa próxima jogada que você pode instigar e automaticamente uma segunda e uma terceira ação que vai levar você a um checkmate, por exemplo. Então você não joga pensando naquele momento, você joga pensando em 2 ou 3 momentos para frente. Já, né, no caso, imaginando uma possível ação do adversário. Isso é pensar estrategicamente. Então, a consciência de início é não só ter iniciativa, mas é ter iniciativa com estratégia. O código 2 é observe os seus pensamentos. Uma das coisas mais importantes do ser humano é o pensamento que ele tem. São os hábitos, são os aprendizados que ele teve. Às vezes você fala assim, poxa, eu fiz economia e estudei 4, 5 anos de economia. Isso não serviu para nada, porque no final das contas eu nem estou exercendo economia. Você que pensa, todo conhecimento que você gera, isso gera neuroplasticidade. Você pode usar conhecimentos lá da faculdade de economia, por exemplo, para juntar com direito, com psicologia e etc. Observar pensamentos não é controlar nem apagar, é identificar padrões que comentam, criticam, repetem medos, antecipam problemas, influenciam decisões sem serem notados, né? Isso daqui já é hábitos automáticos, né? Que você precisa estar atento, ok? A prática é simples e contínua. Notar o primeiro pensamento do dia, as reações quando algo contraria e o diálogo interno diante dos erros. Isso revela crenças antigas e trilhas repetidas. Você sabia que essas trilhas antigas, quando você gera ali uma neuroplasticidade ou você gera um novo aprendizado e o hipocampo começa a se utilizar da neurogênese para ligar novos neurônios, etc. Quando você faz tudo isso, as trilhas antigas elas começam a ser atrofiadas, elas começam a ser esquecidas. Isso é um novo hábito saudável. E quando isso acontece, essas trilhas elas não morrem completamente. Pode passar 5 anos. Se você quiser reativá-las, é só você voltar a fazer aquilo que você fazia antes. E isso é prejudicial. E você, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que respeita esse segundo código, que é observar os pensamentos, você não vai deixar isso acontecer, você vai parar antes. Abrace a verdade. Como eu disse aqui, né, nesse código do livro sagrado aqui, fazei tudo sem murmuração, para que você se torne irrepreensível, sincero e inculpável, né? Como diz lá em Filipenses 2,14. Aqui o abraçar a verdade tem a ver com isso. Você quer ser uma pessoa que não é repreendida, que não precisa ser repreendida, uma pessoa que não é culpada por nada? Ou seja, você é uma pessoa com a mente tranquila, limpa, não deve nada para ninguém? Então você precisa abraçar a verdade, né? Isso aqui é um dos primeiros códigos e mais importantes. É o código da honestidade que corta o auto-engano. Abraçar a verdade significa parar de sustentar versões confortáveis e encarar o que é evidente, incoerências, padrões que prejudicam, relações desgastadas, promessas não cumpridas, escolhas que já não fazem sentido para você.
A verdade não é drama, é organização dos fatos para agir com correção real. O ponto central é que a verdade não encerra, ela inicia o caminho correto. E aí, dali para frente vai ser muito mais fácil, né? Silencie, ou seja, fique atento, faça silêncio para poder escutar. Mostra o silêncio como uma ferramenta prática de lucidez. Silenciar não é calar por medo, é suspender reatividade para perceber o que está acontecendo dentro e fora com precisão. Ao reduzir estímulos e ruídos, a mente desacelera, o corpo abaixa a tensão, emoções primitivas ficam visíveis e decisões ficam mais objetivas. O código propõe pequenas pausas ao longo do dia. Isso é muito importante, você se utilizar do silêncio para você perceber. Existem pessoas que fazem muito barulho, né? Elas são agitadas, elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, etc. E muitas dessas decisões acabam vindo de hábitos ruins, de trilhas antigas. E dependendo da situação ou da pressão, isso afeta objetivamente o sistema, ou melhor, o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele é um cérebro de defesa, é um cérebro que não deixa o córtex trabalhar. Se você usar é um cérebro animal. Praticamente você faz sem raciocínio. Então, se você deixa o cérebro reptiliano trabalhar, junto com a amígdala, junto com, por exemplo, o sistema límbico, vira um inferno a tua vida. Ou seja, é emoção, né? É reatividade, é, no caso, medo, angústia, tristeza. Aí surge um monte de problemas que são os problemas mais atuais da nossa verdade, né, do que nós vivemos hoje. A falta, de pensamento, a falta de silêncio, a falta de raciocínio, a falta de você entender quem você é. O seu ser, ele é o quê? Para que que ele serve? Quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Quais os seus pensamentos hoje? Entende? Isso, na realidade, é você cru. Isso é a sua mente. Então, de repente, a sua mente pode estar cheia de medo, cheia de problemas, cheia de angústias, frustrações. Por quê? Porque você não está seguindo esses primeiros códigos do livro aqui. O 5, reflita sobre seus hábitos. Aqui é o que eu acabei de falar desde o começo desse vídeo. Os hábitos é aquilo que mais vai trazer para você economia de cérebro, para que você evolua. Quando você tem hábitos saudáveis e bons, não significa dizer que você vai se tornar um preguiçoso. Não, pelo contrário. Você se esforçou para gerar esses novos hábitos. Significa dizer que você já passou a ter um hábito de evolução. Então, se você tem novos hábitos, hábitos bons, significa que você já evoluiu. Ou você, melhor dizendo, criou um hábito de evolução. E você não para mais. É como, vou dar um exemplo aqui para ficar mais simples. É como, por exemplo, os músculos que você cria na academia, né? Esses músculos que você criou, que ó, deu trabalho. Você teve que comer mais frango, você teve que, enfim, né? Carboidrato bom. Você foi lá, tomou até uma suplementação para o teu organismo perceber o que você queria. Você pegou peso mesmo. Esses músculos, depois de um tempo, eles se tornam saudáveis e dentro de um hábito bom. Então, esses músculos, cada dia mais, eles vão estar mais rígidos, mais saudáveis, mais interessantes. E detalhe, eles vão começar a comer gordura, porque eles se alimentam de gordura também. Então, eles começam a te ajudar com todos os outros afazeres, com tudo aquilo que você já procura fazer. Porque você está querendo músculo para quê? Para não ter gordura. E automaticamente os músculos começam a trabalhar por você. Assim é a mente começa a trabalhar por você. E você não deixou de ser uma pessoa de hábitos bons ou de buscar hábitos bons. Então você continua evoluindo, evoluindo, evoluindo. Código 6. Dê nome às suas emoções. Você precisa conseguir enxergar de forma mais nítida. O que não é nomeado vira confusão. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu estou triste. Tá, eu estou triste e por quê, né? Qual que é o objetivo dessa tristeza? O porquê que eu cheguei nessa situação. Então você começa a pensar. Então você usa o código 4, tá? Para escutar aquilo, para entender, para pensar, junto com o 2, que é observa os pensamentos, e aí você começa a nomear essas emoções. Uma pessoa, por exemplo, que perdeu um ente querido, alguém que ela amava. Por mais que eu esteja de luto, por mais que eu esteja triste demais, mas eu preciso compreender que aquilo pode fazer uma grande
bomba no meu cérebro. Aquilo pode fazer uma grande confusão, tá, dentro do meu sistema neural. E aquilo pode prejudicar várias áreas da minha vida, né. E por mais que a tristeza ela seja um tipo de luto, eu preciso conseguir escapar daquilo. Então aqui eu preciso nomear as emoções para isso, porque se eu nomeio aquela emoção, eu também já prevejo que daquela emoção pode vir outra. Pode vir outra de forma mais abrupta e prejudicar, né, a minha convivência com os meus familiares, enfim, no meu trabalho, etc. Então eu preciso estar atento, porque a tua alma sente a tristeza do teu cérebro. Mas quanto mais a tua alma fala para o teu cérebro assim, ó, mergulha, vai mais a fundo, se arrebenta, mais ele vai se arrebentar. Nomear com precisão frustração, insegurança, vergonha, medo, luto, exaustão. Acende a luz que estava difuso e cria um intervalo entre a emoção e a reação. Ou seja, é como se você, a partir do momento que você nomeia a emoção, entende ela, você logo já dá um passo. Como eu resolvo? Como eu saio dessa situação? Entende? Esse intervalo fortalece o córtex pré-frontal porque você acaba se utilizando dele. E reduz impulsos, diminui mal-entendidos e evita uma guerra hormonal, uma guerra emocional. Não é querer justificar, não é querer dar desculpa, não, é entender para você seguir de uma forma mais coerente, para que você não prejudique o seu cérebro e o seu corpo. Existem pessoas que elas não tomam essa decisão e daqui a pouco elas estão com problemas neurológicos, elas estão. Isso eu estou falando que afeta imediatamente o organismo, cérebro, mente, e daqui a pouco estão fazendo, estão tendo que fazer, no caso, terapias e etc, ok? E para fechar o sétimo aqui, da primeira semana, reescreva a sua história interna, tá? É o fechamento da semana com mudança de identidade, ok? A história interna é a narrativa que você construiu sobre si a partir de experiências, de críticas e interpretações antigas, e ela governa limites. Autoestima e ambição sem pedir permissão. Reescrever não é negar o passado, não é, você já: "Ah, vou mudar tudo", e não, é devagar, ninguém nasce super-homem, ninguém nasce super-herói, ok? É reinterpretar com maturidade e responsabilidade, trocando perguntas que prendem. Por que está assim? Por que aconteceu isso? Eu consigo mudar isso? Eu posso mudar isso? O que eu preciso corrigir? Então, quer dizer, se você estiver sempre atento, você vai estar sempre um passo à frente, né? Você nunca vai deixar com que o teu cérebro tome o controle, reinterprete da forma que ele quer por conta de hábitos ou por conta de tristeza. Não, a sua alma está triste, mas ela vai pensar e vai falar para o cérebro assim, ó, reage. Reage porque eu te conheço. Eu sei quais as partes do cérebro que vai trazer problema para mim. Eu sei que tipos de hormônios vão ser liberados. Eu sei que tipo de vícios que eu vou acabar mergulhando novamente se eu não me cuidar. Eu sei que eu vou me prejudicar. Eu sei que eu não vou trabalhar se eu continuar assim. Ou seja, você começa a pensar. O teu córtex começa a fazer você raciocinar. O objetivo é sair do modo de repetição e entrar no modo de criação. Identificar as crenças limitantes que sustentam sabotagens e que voltaram daquelas trilhas antigas lá atrás, né? E aí você vai construir, no caso, o que é verdadeiro, o que é novo. Por mais que aquela emoção você já tenha passado, ainda assim ela é difícil de você enfrentar. Então você tem que estar ativo com a alma no comando. E você tem que aplicar atitudes diárias assim, tá? Para que isso venha saindo do teu coração, enfim, saindo da sua vida emotiva, límbico, amígdala e etc. Você precisa tratar o seu cérebro. Isso também entra neuroplasticidade. É você que cuida da saúde do teu cérebro, além da alimentação, além, enfim, das suas atividades físicas e etc. Entra aqui, né, o que mais se utiliza hoje na medicina psicológica, que é você pensar, raciocinar, ter o pé no chão, sair do mundo virtual, sair das cobranças, dos problemas. Você nasceu para vencer. Isso é inevitável, desde que você tenha essa consciência. Momentos ruins fazem parte de evolução. Momentos ruins não acontecem só com você, acontece com todos, ok? Enfim, esse, no caso, foi os 7 códigos, né, do livro 365 Códigos para o Sucesso, no caso, a tetralogia, né, esse é o livro 1, são 4 livros. E eu vou fazendo esse tipo de vídeo para trazer para o canal. E automaticamente esse tipo de vídeo vai gerar reels, enfim, então siga o canal.
né? Siga, procura no Fernando Tarim com 2 N no final no Instagram, no TikTok, e você vai sempre estar aí alinhado com o que nós temos passado para você, referente aos nossos estudos, etc., referente à neurociência, neuroteologia, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.